Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos fazer uma tiragem em parceria. E hoje, como é habitual, temos connosco a nossa terapeuta holística, Susana Paula. Olá, Susana. Olá, Alexandra. E a todos que nos estão a ouvir, espero que esteja tudo bem convosco. E hoje vamos fazer uma tiragem de verão. Que tal? É isso mesmo, vamos fazer uma tiragem de verão. E a tiragem que nós vamos fazer hoje de verão é amor de verão, sim ou não? Portanto, vamos pedir aos nossos guias para saber se este verão vocês vão ter um novo amor. Portanto, quem não está num relacionamento, vamos ver se vai aparecer uma pessoa nova na sua vida, ou quem está num relacionamento e está a ponderar se há de finalizar esse relacionamento para estar disponível para outra pessoa. Mas nós também não estamos aqui a incentivar que quem já esteja num relacionamento que se separe. Não! Isto, nós vamos fazer uma tiragem com duas opções. Portanto, para quem está desse lado e sentir que esta tiragem é para si, escolha uma das duas opções. E antes disso, o que vai diferenciar a primeira opção, eu vou pedir então no instante aos meus guias que me digam, através deste baralho que tem a ver com a astrologia, qual é a carta que vai identificar a primeira opção, e depois vou pedir também novamente aos meus guias para me dizerem qual é a segunda opção, e também vou pedir à Susana que do lado dela defina uma carta, uma pedra não, engano-me sempre, um cristal, para definir a primeira opção e a segunda opção. Portanto, vou começar deste lado. Portanto, vou pedir aos meus guias que me digam o que é que vai definir a primeira opção, qual é a carta que vai definir a primeira opção. Peço então aos meus guias que me digam qual é a carta que vai definir a primeira opção. Já estou aqui a baralhar, já saiu, portanto a primeira opção é esta. E a segunda opção, peço aos meus guias que me digam qual é a carta que vai definir a segunda opção. Serão duas. E eu, ok. Se é duas, será duas. Então, para a primeira opção, é a carta de touro, do signo de touro. E para a segunda opção, os meus guias, não sei porquê, acharam por bem que deviam de sair duas cartas e apareceu a lua e o aquário, o signo de aquário. E tu, Susana, o que é que tu tens para a primeira e a segunda opção? O que é que vai distinguir uma das duas? Ou cada uma delas? Aqui do meu lado vou usar os meus cristais. O cristal, agora esqueci-me o nome, perfeito. Quarto de cristal, já acordei, boa, obrigada. Para a opção A e para a opção B, turbalina negra. Ok. Então, nós vamos fazer agora a primeira tiragem para a primeira opção. Portanto, do meu lado é o signo de touro, está com excesso de luz, estamos cheios de luz e é um momento cheio de luz, estamos no verão. Portanto, é touro do meu lado para quem escolhe a primeira opção, e do lado da Susana é o cristal, fiquei sem perceber, era o cristal? Quartzo cristal, peço desculpa. Quartzo cristal. Ok. Sim. Então, desta vez eu vou utilizar este baralho. Não me lembro neste momento qual é. É um tipo de baralho cigano, tem outro nome, não faço ideia como é que se chama, mas quem está habituado a ver tiragens de tarot consegue perfeitamente saber qual é este baralho. E a Susana, do lado dela, vai utilizar. Qual é o baralho que vais utilizar, Susana? É um baralho novo, recente, que eu amei receber. Foi a minha companheira Alexandra que me ofereceu. Ele é muito lindo e vou usá-lo nesta tiragem para o brindar, para ele ter vindo até mim. É lindo e maravilhoso. Lindo. É realmente muito bonito. Aliás, no vídeo não consegue fazer jus à beleza desse baralho, porque tem um pormenor que é todo dourado, tem pintinhas douradas, e depois a parte do anjo atrás, azul, é um baralho muito bonito. Portanto, quem estiver indeciso qual é o baralho que pode comprar, por exemplo, baralho cigano, eu recomendo este, que a Susana acabou de mostrar, porque é diferente, é antigo, é diferente, é bonito. Eu também gosto deste, mas são diferentes. Então, vou pedir aos meus guias, por favor, que me digam qual é a mensagem que eu tenho que entregar
para quem escolheu a primeira opção. E qual é a pergunta? A pergunta é amor de verão, sim ou não? Para quem escolheu a primeira opção, amor de verão, sim ou não? Peço então aos meus guias que me digam, para quem escolheu a primeira opção, se vai ter um amor de verão, se sim ou não. Vamos pedir mais cartas, amor de verão. Ok, muito interessante. Uau, deste lado está muito interessante. Os amores de verão, amor de verão, sim ou não. E antes que eu faça a minha interpretação, eu preciso mais de uma carta, que é para isto fazer sentido. Só mais uma carta, guias, só preciso mais de uma carta. São três, eu preciso de uma. Guias, é só uma carta para finalizar, para quem escolheu a primeira opção, amor de verão, sim ou não. Pronto, se vocês querem que saia mais de que uma, fica assim. Ok. Então, e desse lado, Susana, o que é que te saiu? Diz-me. E mostra-nos as cartas. Portanto, faz a interpretação ou vai fazendo a interpretação e vai mostrando cada carta, para nós sabermos. Aqui nos Amores de Verão, vamos ter talvez uma mensagem, pode ser por telefonema, por carta, por e-mail, ok? Pode já ter acontecido lá atrás, mas neste momento pode aparecer, ok? Pode aparecer essa pessoa com alguma felicidade, com alguma alegria, e acima de tudo, com algum para fazer algum companheirismo, não propriamente aquele amor de verão, mas pelo menos companheiro vamos ter. Só tiraste tuas cartas, só tiraste tuas cartas. Não, eu tirei três, só que quando eu disse que iríamos ter uma mensagem lá atrás ao recente, era esta a carta, Ah, ok? As mensagens, ok? Pode ser por escrito, pode ser por telefone, pode ser uma intuição também, é algo que nos vai lembrar alguém, ok? E essa pessoa, sim, vai ser, é uma questão de positivo, é uma pessoa com até alegria, vai nos encher, digamos, a alma ou o coração, ok? Como queiram distinguir esta relação, mas com uma grande amizade. E até pode ser uma amizade lá de trás que agora volta a aparecer para o nosso verão. olha, muito interessante ter saído a carta, aí da carta, a carta da carta, e porquê é que eu estou a dizer isto? Porque deste lado também aconteceu isso, também apareceu aqui a carta da carta. Quem escolheu a primeira opção tem-nos a dizer que deste lado a pessoa tem dois pretendentes. E esses dois pretendentes estão claramente escondidos. Isto porquê? Porque na primeira linha nós temos então aqui que é a âncora, depois temos aqui a carta da carta, temos aqui um homem com aqui a camisa aberta e temos aqui o chicote. Então a interpretação que eu faço quer dizer que a pessoa no verão vai receber aqui uma correspondência de alguém do passado. E porquê é que eu estou a dizer que é alguém do passado? Porque aparece aqui o chicote. Aliás, o chicote até podemos dizer que há já aqui duas interpretações. A primeira é dizer que o chicote quer dizer que há aqui um corte com esta pessoa, alguém que queria criar, portanto, este homem queria criar um vínculo com essa pessoa no passado, e é por isso que aparece a âncora, mas alguma coisa aconteceu que houve este corte, é por isso que a carta começa com a âncora e finaliza com o chicote. Houve aqui um corte, portanto, não houve essa ligação, e esse homem é um homem quente, um homem cheio de iniciativa. E porquê é que é iniciativa? Porque tem aqui o planeta Marte da iniciativa, tomarmos iniciativa, alguém com garra, com força, que não aceita um não e luta por aquilo que quer. Portanto, esta pessoa vai mandar uma mensagem para alguém que escolheu a primeira opção e também pode dizer, por exemplo, podemos dizer que isto pode ter a ver com um relacionamento antigo que se queria criar, portanto, este homem queria criar um vínculo
com a pessoa que escolheu a primeira opção e não conseguiu, então vem atrás a tentar de novo, ou podemos dizer que estas pessoas nunca se conheceram e esta pessoa entra na vida para tentar criar um vínculo e há muito desejo. Eu estou a falar do desejo por causa do chicote. É a minha interpretação que eu faço. Portanto, esta é a primeira pessoa. Esta é a primeira pessoa, porque eu disse que havia duas pessoas. Agora, a segunda pessoa é uma pessoa mais nova. E o que é que aparece na segunda linha? Na segunda linha. Portanto, isto pode-se dizer que é alguém que já se conhece ou não, alguém que já se cortou ou não, mas é uma pessoa mais velha, mais madura, ou pode não ser mais velha, mas é mais madura, não é? E a segunda linha aparece então aqui o poço, aparece aqui o consulente, ou a pessoa, neste caso, a pessoa que estamos a pensar, independentemente de ser homem ou mulher. Portanto, se for um homem a ver esta tiragem, considere este 28 como se fosse uma mulher, ok? Uma mulher mais nova. Aparece aqui a casa, a cegonha e, por fim, a raposa. O que é que quer dizer? Qual é a interpretação que eu faço deste segundo pretendente? Para já é uma pessoa muito mais nova, é uma pessoa muito mais fechada, é uma pessoa isolada, que idealiza construir uma família, mas tem pouca iniciativa. E é uma pessoa que está sempre à cuca. Portanto, é alguém que está interessado nesta pessoa que escolheu a primeira opção, mas não se abre, não se demonstra, não se mostra. A pessoa não se mostra, mas o que é certo é que está sempre a vigiar a pessoa que escolheu a primeira opção, o que é incrível. E tem os sentimentos todos muito bem guardadinhos. E porquê é que eu digo isto? Porque aparece aqui o poço. E o poço, o que é que o poço tem? Água. O que é que a água representa? Sentimentos. Portanto, os sentimentos estão todos ali muito bem guardadinhos lá no fundo, no fundo, no fundo. Temos que atirar o balde para dentro do poço e buscar ali um sentimento. Andar para cima e buscar esse sentimento e atirá-lo para a pessoa que realmente se está interessada. Portanto, o que podemos dizer aqui, então, desta segunda linha, existe uma pessoa mais nova, efetivamente, que está interessada nesta pessoa que escolheu a primeira opção, mas é uma pessoa que não se demonstra, está sempre atrás. Portanto, um admirador secreto. Excelente, vem-me esta ideia e acho que está bem, acho que está bem. É um admirador secreto. Portanto, a primeira linha é alguém que já se conhece ou uma nova pessoa que vai entrar na vida, mas é alguém maduro ou então alguém mais velho, mas claramente a pessoa da segunda linha é alguém que não se conhece, a pessoa nem sabe que essa pessoa existe, mas que está sempre a vigiar-nos. Ok? E esta é a leitura que eu tenho para quem escolheu a primeira opção. E agora, vamos colocar aqui as cartas para quem escolheu a segunda opção. Os meus guias, vai-se lá saber o porquê, quiseram as cartas, que é a Lua. A Lua tem a ver com o nosso nutrimento e o Aquário. E é engraçado haver estas duas cartas, que isto é um posicionamento que eu tenho, curiosamente, no meu mapa astral. Aqui a carrinha não está a colaborar, exato, já consegui. São estas duas cartas, vamos ver se elas mantêm e mantêm. Portanto, do meu lado, eu tenho estas duas cartas para escolher a segunda opção. Susana, desse lado, a Susana Aqui diz do lado dela, tenho a Turmalina Negra, certo? certo, a turmalina negra, certo. É isso mesmo. Então, vamos pedir aos nossos guias que nos digam se quem escolheu a segunda opção, se vai ter um amor de verão. Peço então aos meus guias, esta carta já saiu, não posso considerar, peço então aos meus guias que me digam se quem escolheu a segunda opção, quem escolheu a segunda opção, se vai ter um amor de verão. Para quem escolheu a segunda opção, peço então aos meus guias que me digam para quem escolheu a segunda opção, se vai ter um amor de verão. Peço então aos meus guias que me digam para quem escolheu a segunda opção se vai ter um humor de verão. Aqui estava a considerar, ok, mais cartas, ok. Já me saíram estas aqui. Ui, já saiu muitas cartas, já não preciso. Não tinha reparado, tinha sido tanta carta, tanta carta. Este lado, ok, ok. Ok. E só mais uma.
Só mais uma, guias, só preciso de mais uma carta. É isto, já são muitas, só uma, guias. Uma carta. É só os meus guias. Ui, pronto. Ok. Ui, está aqui com uma claridade. Estamos aqui com uma claridade deste lado. Até acho que está a ficar desfocado. Não sei se a gravação vai ficar bem, mas vamos continuar. Nem de repente isto ficou tão claro, não ficou, Susana? Estás a ver a claridade deste lado? Realmente, isto ficou mesmo aqui claro. Com uma claridade bem, bem grande. Claridade, nós precisamos todos de muita claridade, é o que eu Nossa, acho. é exatamente, olha, Agora está a ficar perfeito, ótimo. do teu lado, exatamente, não é isso. Vamos começar do teu lado. O que é que saiu para quem escolheu a segunda opção, a turmalina negra? Aqui na minha segunda opção, e turmalina negra, apesar de, não é apesar, mas podem já serem companheiros ou virem a ser companheiros. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque calhou aqui a carta 12, que é os pássaros. Os pássaros, neste caso, aqui a nossa imagem, neste meu baralho, são dois moços, portanto, há dois relacionamentos, há duas pessoas a relacionarem-se, seja homem ou mulher, ou do mesmo género, ok? Mas, na realidade, este relacionamento de verão, segundo o nosso tema, não é? Neste momento precisa muito de amadurecer, de haver aqui algum crescimento entre estas duas pessoas, ok? No meu ponto de vista, como é óbvio, está bem? Porque uma árvore não cresce assim do nada, tem que haver plantação, tem que haver alimento, tem que haver boas palavras, tem que haver uma dinâmica, não é só fazer vontade um ou outro, né? Ou nós queremos que só nos façam a vontade a nós, também temos que saber dar abertura ao outro, e neste momento estão muito confusos do que é que querem desta relação, porque esta carta é a nuvem. A nuvem é uma carta que por si não digamos, eu não digo que ela é negativa, mas é uma fase que está a ser, que a nuvem está a passar para tentarem perceber se esta relação ou este entendimento se encaixa ainda com as pessoas que ressoaram com esta tiragem da turmalina negra, ok? Não vejo que é um relacionamento que possa estar a acabar, está bem? Mas o que eu noto aqui é que para isto continuar de bom porto, digamos, temos que retirar aqui alguns pensamentos, algumas ideias que possam estar aí negativas em relação a esta relação ou em relação até mesmo a algo que é nosso. Aquelas minhoquinhas que eu costumo chamar de miasmazinhas, aquele beca-beca que estamos sempre aqui a falar, e se ele isto, e se ele aquilo, ou se ela é isto, ou se ela é aquilo, e às vezes não deixa de não ser um pensamento da nossa mente que pode estar aqui a afetar o crescimento desta relação aqui pela nossa carta da árvore, que há crescimento para haver. Tem é que, se calhar, haver uma certa limpeza aqui de pensamentos menos bons ou mais densos, como queiram. E esta é a minha interpretação desta minha tiragem. Obrigada! Então, do lado do Susana, portanto, quem escolheu a segunda opção, portanto, vai-se manter à partida num relacionamento, as coisas ainda não estão assim muito bem definidas, não é, Susana? Sim, 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 é isso mesmo. Pronto, do meu lado, é engraçado ter aparecido a leitura ser dessa forma do teu lado, porque do meu lado, quem escolheu a segunda opção, realmente aqui poderemos dizer que não aparece ninguém, porque aparece aqui o consulente, porque aparece uma mulher, ok? Aparece aqui uma mulher. E quais são as cartas que saíram? E estamos novamente aqui cheios de luz, não sei o que é que se está a passar deste lado, mas pronto, vamos aproveitar esta luz. Então,
O que é que, o que é que saiu deste lado? Saiu então a carta 41, que é, acho que o poço, se não estou em erro. Se não for assim, peço desculpa. É a carta 41. Depois temos aqui a carta número 3, a carta 34 e a carta número 18. E na segunda linha temos a carta 9, depois temos a carta 11, temos aqui o consulente, que é a carta número 29, e por fim a carta 35, que é a âncora. E qual é a interpretação que podemos fazer aqui desta leitura? Aliás, aqui pode haver esta interpretação que é não entrar ninguém na sua vida. Porquê? Porque existe aqui uma relação que já é sólida, porque aparece aqui o consulente e aparece aqui a âncora, existe já uma solidez neste relacionamento, mas é engraçado que esta mulher está virada para o chicote e para as flores. Portanto, talvez quem escolheu a segunda opção tenha saudade, é o que me vem, tenha saudade daquele tempo em que o seu companheiro ou companheira era mais romântico, se dedicava mais ao relacionamento, lhe dava mimo neste caso, e tenho um bocado de saudade desse tempo. Lembras-te daquele tempo em que recebia flores, recebia presentes, ou até nem recebia presentes nem flores, mas a pessoa era mais carinhosa e tem saudades desse tempo. É o que eu vejo aqui, a interpretação que eu faço. Há aqui uma saudade desse tempo. Relativamente à linha de cima, esta pessoa é alguém que pode trabalhar no estrangeiro, portanto, é alguém que tem um relacionamento com alguém que ou trabalha em transportes, ou é camionista, ou trabalha como, sem ser camionista, trabalha nos barcos, é alguém que está em constante deslocação. E essas deslocações são deslocações lentas, portanto, demoram muito tempo a chegar a casa. Portanto, e se calhar esta pessoa, quem escolheu a segunda opção, tem saudades do tempo em que essa pessoa passava mais tempo em casa. E apesar de haver este tempo de quem escolheu a segunda opção passar mais tempo sozinha e tem saudades do tempo de ter até mais companhia do seu companheiro, podemos ver que é uma pessoa fiel, porque é uma pessoa fiel e companheira. Apesar de tudo, é uma pessoa fiel e companheira. Mas tem saudades desse tempo, aquele tempo em que tu estavas em casa e me davas carinho e agora vais-te embora, vais trabalhar e só voltas daqui a uma semana, duas. É a interpretação que eu faço desta leitura. Eu não posso dizer que vem aqui uma pessoa nova, não, porque eu associo toda esta leitura a alguém do passado, a alguém do passado. E é engraçado que agora que vos estou a falar, estou a pensar que estas duas cartas, a Lua e o Aquário tem muito a ver com os grupos. E a Lua tem a ver com o nosso nutrimento. Portanto, a pessoa que escolheu esta segunda opção tem realmente esta necessidade de estar em conjunto, em estar em grupo, estar mais tempo com a pessoa amada. Portanto, esta é a interpretação que eu faço para quem escolheu a segunda opção. E agora vamos fazer uma coisa muito engraçada, que é o que costumamos fazer para as duas opções. O que é que nós vamos fazer? Nós temos aqui sempre umas cartas diferentes do normal. Normalmente eu tenho aqui, ou faço tiragem com estas cartas do Zodíaco, mas hoje não vou utilizar o Zodíaco, mas vou utilizar aqui os Anjos da Abundância. Portanto, eu vou pedir aos meus guias que me digam qual é a mensagem que temos que entregar para quem escolheu a primeira opção, qual é a carta, e qual é a carta para quem escolheu a segunda opção. E também vou pedir à Susana para escolher um dos seus baralhos e que nos diga qual é a mensagem extra que a pessoa que escolheu a primeira opção tem que receber e a mensagem extra para quem escolheu a segunda opção. Então vamos lá, peço então aos meus guias, por favor, que me digam qual é a mensagem que eu tenho que entregar para quem escolheu a primeira opção. Peço então aos meus guias que me digam qual é a mensagem extra, podemos dizer assim, a mensagem extra já saiu da primeira opção e agora vou já pedir para a segunda opção, para quem escolheu a segunda opção. Qual é a mensagem extra para quem escolheu a segunda opção? Peço então aos meus guias, por favor, que me digam qual é a mensagem extra
para quem escolheu a segunda opção. Peço então aos meus guias que me digam qual é a mensagem extra da segunda opção. Isto, ok. Ia dizer, está difícil, já saiu. Ok, primeira opção, segunda opção. Mas antes de eu dizer o que é que saiu deste lado, eu vou pedir à Susana que me diga qual é a mensagem extra para quem escolheu a primeira opção. Susana. Eu aqui do meu lado eu escolhi um baralho que é os números divinos, ok? E para a opção A, que é o quartzo cristal, a mensagem foi 333. Preste atenção aos sonhos, cheiros e sensações. Os anjos estão a enviar-lhe mensagens que podem passar despercebidas no seu dia a dia. Não ignore a sua intuição. Que mensagem tão bonita, adorei, adorei. O número 3 tem a ver com a comunicação. Adorei, Susana, adorei. E agora, eu vou dizer qual é a mensagem que saiu do meu lado para quem escolheu a primeira opção. Qual é a mensagem que os anjos da abundância têm para quem escolheu a primeira opção? A mensagem é libertar a tralha. Então, qual é a mensagem? Vai sentir-se melhor e mais focado se dedicar tempo a limpar a tralha da sua casa e do local de trabalho. Dou aquilo que puder para ajudar aqueles que possam precisar das suas coisas. Garanta que também mantenha o seu horário desimpedido. Portanto, esta é a mensagem que os anjos da abundância têm para quem escolheu a primeira opção. Portanto, esta é a mensagem extra. Agora vou passar a palavra à Susana. Susana, para quem escolheu a segunda opção, qual é a mensagem extra? Para quem escolheu a segunda opção, que é o cristal turmalina negra, a opção não. A mensagem dos números divinos é o 3636. Dedique-se intensamente nos seus objetivos. Não deixe que nenhuma preocupação excessiva ou pensamentos negativos o distraiam. Perfeito! Se lembram que estavam lá à nuvem, meus queridos? Verdade! Muito interessante. Gratidão. Então é engraçado porque a mensagem extra vem sempre completar aquilo que fizemos anteriormente. É incrível, é incrível. Agora, do meu lado, qual é a mensagem extra para quem escolheu a segunda opção? A mensagem extra, a carta que saiu é: tenha a coragem de pedir e aceitar ajuda. É esta mensagem e esta a carta, então vou ler. Então diz assim: pedir ajuda é um sinal de força, tal como aceitá-la da forma como lhe oferecem. Muitas vezes, quando pede ajuda a Deus, as preces são atendidas através de outras pessoas. Assegure-se de que aceita esta ajuda e dê também aos outros, à medida que for guiado. É muito interessante ter saído estas duas cartas, tanto do meu lado e também do lado da Susana. E é isto, amores de verão, sim ou não? Portanto, foi a tiragem que nós temos para o vídeo de hoje, para quem escolheu a primeira opção. Eu ia dizer, tem uma leitura mais interessante. Eu acho que as duas são interessantes, portanto, quem escolheu a primeira ou a segunda opção vai ressoar e vai fazer sentido. Portanto, quem for ver este vídeo faz sentido. Portanto, esta é a mensagem que nós temos para vocês. Agora vou passar vou passar a palavra à Susana. Susana. Olha, eu desejo que estejam a correr as vossas férias fantásticas. Se não tiverem de férias, que vão ter, que corram todas bem. Que estas nossas orientações dos nossos guias vos ajudem de alguma forma a superar qualquer desafio neste momento. E até já. Boas férias, se for o caso. Se não for o caso, bom trabalho. É isso mesmo, obrigada Susana pela tua mensagem. Agora, eu pedia a vocês que estão desse lado, quem gostou deste vídeo é fazer gosto aqui, pedir para fazer gosto aqui. Para quem quiser subscrever este canal e estar atento às notícias, é subscrever aqui e tem que fazer mais outro passo. O passo a seguir é
para além de subscrever, têm que ir ao sininho, tem aqui o sininho, alguns por aqui, e têm que dizer que querem receber todas as notificações sempre que surja um novo vídeo. E quem faz esses 2 passos agradeço imenso. Quem não fizer e gostar na mesma do vídeo e não gostar de fazer isto, também não tem mal nenhum. Eu gosto de toda a gente que esteja desse lado e que goste de assistir este vídeo. Obrigada a todos que estão desse lado. Para quem quiser ter uma consulta, eu vou deixar aqui em baixo os contactos da Susana, o seu e-mail, o seu contacto telefónico e o seu Instagram. Quem quiser ter uma consulta comigo, eu também vou deixar aqui em baixo o meu e-mail, o meu contacto telefónico, o meu Instagram. Obrigada a todos que estiveram desse lado. Quem está de férias, eu desejo umas excelentes férias, e quem está a trabalhar, eu desejo um bom trabalho. Obrigada a todos e até um próximo vídeo. Tchau! Tchau!